Vou passar para outro assunto. Dados do Portal da Transparência revelam que o governo do ex-presidente Bolsonaro realizou 2 licitações para a compra de enxovais com gastos de mais de R$35 mil. De acordo com a listagem da CGU, a Controladoria Geral da União, em julho de 2020, a gestão Bolsonaro gastou cerca de R$14.500 com jogos de lençol para a cama de casal, além de colchas, edredom, cobertores, travesseiros e toalhas. A compra totalizou 100 produtos. 6 meses depois, a presidência adquiriu mais 600 itens no valor de R$20 mil. Essas informações contrariaram a versão dada pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Você deve lembrar, a gente discutiu aqui na segunda-feira. Ela chegou a pedir uma CPI dos móveis da Alvorada e disse que usava os itens pessoais durante o tempo que morava lá no Palácio da Alvorada. Só que depois voltou atrás. Vamos ver o que ela disse. Eu vou explicar para vocês que eu optei usar os meus lençóis. Em 2020, a administração fez uma licitação para repor o enxoval que estava precário para as 2 casas, Alvorada e Granja do Torto, incluindo o staff. O que é o staff? Guarda verde, seguranças, bombeiro hidráulico, telefonista, o pessoal da cozinha. São os funcionários que dormem no Alvorada e estavam sem toalhas, sem lençóis. Vamos ao debate, então. Eu começo perguntando para a Samanta: o levantamento contradiz a defesa de Michele Bolsonaro? Olha, Lu, eu entendo que não. Ela coloca na primeira fala dela que ela usou os lençóis pessoais, que é uma opção dela. Agora, a questão de você renovar os lençóis é algo que acho que não passa pela primeira-dama, porque a presidência e os palácios, eles têm que ter uma rouparia de acordo, e a gente sabe que essas coisas com o tempo são desgastáveis. A questão dos móveis, da ausência desses 83 móveis, é algo que também tem que ser investigado. Eu não quero acreditar que alguém tira 83 móveis do Palácio da Alvorada e não tem um registro de entrada e saída. Em algum lugar esses móveis esses móveis pertencem à nação e devem ser encontrados. A questão da licitação, eu acho que foi o modelo correto, não é? Tudo que vai se comprar com dinheiro público tem que ser feito com licitação. O que me preocupa são as compras sem licitações no atual governo. Agora, a ex-primeira-dama colocou que usou os lençóis pessoais e que isso ficou para o staff e uma necessidade de que não foi ela que pediu essa licitação. Eu acho apenas que o assunto é muito, parece briga de comadre, a gente ficar discutindo, mas é algo que está ocupando os jornais e a gente tem que deixar claro, porque envolvem, não é? Falas contraditórias em alguns momentos e também o sumiço de móveis do Palácio, e isso pertence ao patrimônio público, porque a gente sabe que esses móveis, tem muitos móveis de valor histórico, não é? E que fazem parte do nosso patrimônio e têm que ser preservados. Eu vou falar uma coisa para vocês, e aí é bom que a gente coloca isso aqui no debate, que é um assunto estranho da gente estar discutindo, mas é um assunto alimentado por uma primeira-dama e uma ex-primeira-dama. E a ex-primeira-dama que foi lá dizer que não fez licitação nenhuma, nem aceitou a licitação, que quis usar a sua própria roupa de cama. Depois ela volta atrás e diz, não, teve licitação sim, e agora aparece esse valor. Na verdade, você não tem a impressão de que, e aí o Poit pode falar, a Gabi, vou passar para a Gabi primeiro, de que existe uma tentativa de alimentar essa coisa do eu sou mais simples, eu sou uma pessoa que quase não uso, eu sou uma pessoa do povo, e aí as pessoas acabam entrando nessa confusão, Gabi? Primeiro que tá certíssimo comprar enxoval novo cada vez que troca de governo, porque, gente, essas coisas acabam, né? Então, assim, eu ia achar estranho, foi estranha a declaração dela falando, eu usei os meus. Nossa, ela usou enxoval, ficou abastecendo o palácio de enxoval pessoal o tempo todo. Então, parece mesmo um certo diversionismo, para fugir do debate e para usar, né, da rede social, para passar essa imagem, a Lu mesmo já antecipou, eu sou mais simples, eu sou... faz parte da estratégia política dela, ela tá querendo entrar para a política, virou presidente, né, da Secretaria de Mulher do partido dela, então eu acho que ela tem um público já cativo dela, né, de mulheres mais conservadoras, que gostam do estilo dela. Ela foi mudando a imagem, aliás, desde que ela virou primeira-dama e depois foi pegando jeito, né, então ela foi vendo ali qual que era o público que ela agradava mais, então foi uma jogada que ela fez para mostrar simplicidade, não tô questionando, é bem provável mesmo que o uso do quarto
quarto pessoal dela, ela tenha que, né, desejado levar da casa dela, mas duvido muito também, viu? Porque é aquilo, né? Você vai... E aí aqui também um pouco defendendo as duas primeiras damas, e a gente tava falando sobre isso no camarim, tava falando com a Samantha no camarim sobre isso. Elas fazem um trabalho não remunerado, né? Sacrificam a vida delas, né? A gente que é advogada, professora, tá aqui. Se a gente fosse casada com um presidente, o que ia ser da nossa vida profissional? Então, quanto sacrifício que elas já não fazem, né? Pra ficar aqui agora expostas a esse tipo de discussão. Ai, comprou ou não comprou enxoval, né? A gente precisa tratar as primeiras damas, tanto a ex-primeira dama como a atual, como a figura política que elas são, né? E eu acho que cada atitude que elas tomam hoje tem um quê político. A Michelle falou aquilo que ela falou, foi porque ela falou, eu vou agradar meu público, vou falar que eu uso meu lençol. Então, assim, tem também um pouco de direcionamento. Elas têm inteligência política para saber o que elas vão falar. Cada passo delas é dado com muito cuidado. Vamos lá, Poit, o teu lençol, quantos fios? Mentira, Poit, eu queria saber a sua opinião. Não, mas ó, eu falei esses dias da minha cama, não falei que eu comprei? Não sei, aliás, não me contou, não tô sabendo dela. Não, falei aqui ao vivo no debate da CNN. Tem que falar mais simples, tem que falar, minha cama é king size, que você falou a metragem, ninguém sabe pra metragem. Não, mas king size não é dessa super do Lula, não, a minha é da NASA. Agora a minha geladeira quebrou, preciso comprar outra. Ah, e teu carro quebrou, As Tardelli comprou agora a geladeira. Mas ó, gente, sendo muito sincero aqui, né? Eu concordo com o respeito à liturgia e como a gente tem que ver e falar das primeiras damas, Gabriela. Agora, elas também têm que se colocar assim. Então, quando elas estão alimentando esse assunto, né? Eu acho que foi bem colocado pela Luciana. O assunto está sendo alimentado por elas. E aí fica um disse-me-disse que eu acho que é ruim, danifica a imagem das duas e da instituição do cargo ali. Agora, para falar de trocar enxoval toda vez, vou remeter um outro exemplo pessoal. Eu ia para Brasília, não tinha apartamento funcional e abri mão de auxílio de moradia. Dormia no hotel Airbnb. Há quanto tempo que aquele hotel tá com aquele lençol lá no Garvey, em Brasília, com cama, com tudo? O Tardelli ali já deve... Rapaz, mas aquilo lá tá há muito tempo. Trocar lençol e enxoval toda vez, eu não acho que é razoável. Se esses lençóis e enxovais estavam desde o Fernando Henrique Camargo... Poxa... Cardoso. Meu Deus. Zé Camargo. O Fernando Henrique Cardoso do FHC, pelo amor de Deus... Aí tinha que trocar, não é possível a gente deixar os funcionários... E, gente, vamos lá, aos fatos. 700 itens foram comprados com 32 mil reais. Não foi uma cama e um sofá. Aliás, a cama e o sofá custou mais de 100 pau juntos. Toalha e lençol para os funcionários, do Alvorada e da Granja do Torto. Não é só do quarto do presidente. E eu acredito sim que ela levou as coisas pessoais para o quarto dela. E sobre os 83 itens que sumiram, Luciana, e tem que achar... Porque me perguntaram depois do debate, Poit, você acha que não tem que achar? Gente, tem que achar os 83. Ponto. A primeira-dama declarou que o administrador que cuidava disso para ela disse que colocou nos depósitos e ainda indicou o número dos depósitos, 4 e 5. Disse também que foram quase que escoltados, não teve transição, não teve conversa. E isso é ruim. Quando não tem diálogo, não tem transição, não tem conversa, vão se perdendo as coisas. Então esse foi o relato da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Que coloquem os fatos, que procurem esses móveis, achem e, gente, respeitem mais o dinheiro do povo. Porque o povo não dá para trocar lençol todo ano ou a cada 4 anos, não. Muito bem, Poit. Só para a gente você deu um lado aqui dessa questão dos 83 móveis, também teve nota do governo lida pela Daniela Lima, nossa âncora no 360, o governo dizendo que em nenhum momento acusou a ex-primeira-dama de ter levado, só que eles não estavam constando lá, e ninguém falou sobre isso, né? O Tardelli, só falta você. Olha, eu francamente acho essa questão muito pequena. Eu fico assim pensando nessa nossa tradição do primeiro-damismo, né? O quanto que isso é... Porque a primeira-dama ela é um fato interessante no Brasil, porque não é um cargo, não é uma função. Ela é uma existência. E ela é uma existência altamente cobrada por estas coisas medíocres, de quem levou a roupa de cama, de quem levou a porcelana, de quem... Daqui a pouco vamos começar a perguntar se ela arrumava a cozinha tratar a mulher como uma dona de casa, sem nenhum direito que as donas de casa poderiam ter. Eu acho essa questão horrorosa.
horrorosa. Eu acho que é uma questão que nem deveria existir. Ela é alimentada em redes sociais, mas não teria que existir. A primeira-dama, na verdade, ela é politicamente a força que o auxiliar do presidente da República, como seria um primeiro marido se houvesse uma presidenta da República casada, certo? Nós tivemos uma que não era. Mas essa função, e ninguém ia perguntar para o primeiro marido quanto que ele teria levado de enxoval para o Palácio do Planalto, quanto que ele teria gastado de fronha, quanto ele teria gastado de toalha, de papel higiênico, de toalha de papel. Meu Deus do céu, tem coisa muito mais importante para ser discutida do que isso. Se ela levou o que era dela ficou em algum lugar que ela tenha levado de volta. Agora, essa é uma questão cotidiana, do dia a dia, da gestão de uma vida comum. Precisamos perguntar às primeiras damas como que o marido dela se sentia em casa negando a pandemia, por exemplo. Ele negava para ela também? Ele chegava a dizer, nossa filha não vai ser vacinada? Eu proíbo que tenha vacina aqui nessa casa? Ela se vacinou? E por que ele não se vacinou? Ele se vacinou? Isso teria que se perguntar. Todo mundo nessa casa era vacinado? Você permitia que o seu presidente pudesse eventualmente contaminar a sua filha? Porque não estava vacinado? Essas questões seriam importantes para eu ouvir. Agora, quem comprou fronha, quem comprou móvel, pano de prato, lençol, travesseiro, francamente, não me diz o menor respeito.